bem, 7 horas mais 6 minutos, estamos chegando com o nosso Difusora Notícias, edição desta terça-feira, hoje dia 7 de novembro de 2023, a partir de agora, ao vivo, com as informações no seu rádio. Muito obrigado pela companhia, pela audiência, desde já. Vamos juntos por aqui, atualizando as informações no seu rádio, viu? Um oferecimento da farmácia e drogaria 7 Farma, que tem 2 lojas em Três Lagoas para melhor atender você, com medicamento, perfumaria, na Monote Faria Duque, no bairro Vila Verde, na Clodoaldo Garcia, no Santos Dumont. Precisando, chama 7 Farma no 35240730 e o WhatsApp 991855418. Big Com, materiais de construção, na Clodoaldo Garcia 2150, Vila Aro. Fone 3524-6000. Lotéricas Caminho da Sorte 1, João Dantas Filgueiras com a Manuel Pedro de Campos no Nossa Senhora Aparecida. E 2, Maria Guilhermina Esteves 1247 no Maristela. CRC Vet Hospital Veterinário, na Paranaíba 57 no centro, atendendo o seu pet 24 horas. Genil dos Bar Espetos, o lugar certo para sua refeição, com aquele churrasco mais apreciado de Três Lagoas. Na Bernardino Rodrigues Montalvão 103 na Lapa. O zap é o 991621493. Vamos lá, destacando as informações de hoje. Vila Alegre recebe mutirão da limpeza nesta semana, entre o dia 6 e o dia 13. Militares ocupam principais rodovias de acesso às fronteiras de Mato Grosso do Sul. Devido a problemas elétricos, o Paço Municipal está com os atendimentos suspensos. Mato Grosso do Sul abre 38 mil vagas em escolas e oferece ensino integral nas 79 cidades. Novo RG, governo adia de novo data para início da emissão do documento em todos os estados. Estas e outras informações você confere com a gente a partir de agora no nosso Difusora Notícias de hoje, que está no ar. Informação, serviço e os principais fatos da sua cidade. Começa agora o Difusora Notícias, o nosso compromisso com a comunidade. É hora do tempo. Pois é, vamos lá atualizando as informações do tempo para você que nos acompanha. Tempo bom, céu azul, condições agradáveis. É a nossa terça-feira que começou com um tempo fresquinho, né? Ainda em decorrência da frente fria, da sexta-feira que passou, né? Esse sistema de alta pressão polar. Mas que vamos pagar um preço por conta disso. Vamos pagar um preço por conta desse refresco que a gente está tendo, porque esse bloqueio atmosférico, atrelado a outros fatores, ele irá configurar uma onda de calor de novo, como a gente disse ontem e repete hoje. Esse tempinho fresco, ele segue até quinta-feira. Vamos botar até sexta-feira com as mínimas ainda dentro da realidade, mas durante o dia esquenta. Durante o dia as temperaturas podem chegar até os 37 até sexta-feira, tá? E as mínimas seguem entre 23 e 25 graus. Esse panorama, ele persiste aqui em Três Lagoas até sexta-feira. A partir do sábado e do domingo é que as coisas começam a mudar, com as máximas passando dos 38 e as mínimas oscilando entre 26 e 28 graus. E é aí que mora o calor. É aí que o calor ele se fará presente e, obviamente, teremos dias consecutivos de temperaturas para cima dos 40. Vamos torcer para esse cenário mudar. Não que o calor não se estabeleça, mas que diminua, né? Pelo menos a intensidade diária de calor na casa dos 40. Então, pela meteorologia, o que a gente teria? Temperatura acima dos 40. No dia 11, no dia 12, no dia 13, no dia 14, no dia 15, no dia 16, no dia 17, no dia 18 e no dia 19. Todos esses dias teremos temperatura acima dos 40. O ápice, o dia de calor mais intenso aqui em Três Lagoas, olhando hoje, como a gente sempre fala, esse cenário pode alterar. A gente pode ter a sexta-feira, dia 17, aqui em Três Lagoas,
A máxima pode chegar aos 44 graus. Isso no dia 17 de novembro. Tá longe? Tá longe. Temos 10 dias pela frente, praticamente. Então, pode mudar esse cenário. Mas olhando hoje, as temperaturas... E aí, é aquela coisa, né? 40 graus, 42 graus, 43 graus, 44 graus. Temperaturas elevadas. E com as mínimas entre 26, 27, 28, 30 graus. Então, é uma onda de calor que é muito parecida com aquela primeira que a gente teve. Temperaturas elevadas em dias consecutivos, com máximas altas e mínimas altas. É o que a gente tem. Por isso que aproveite aí os próximos dias, esse fresquinho tempo, porque vai mudar esse cenário. E aí aquele vento que sopra quente, abafado, né, dentro de casa. As paredes esquentam muito durante o dia e à noite não fica fresquinho para refrescar. E aí vai se mantendo esse ciclo. Então, como a gente já disse anteriormente, quem tem ar-condicionado aí precisa melhorar ele, precisa limpar, precisa alterar, precisa consertar. Faça isso. Aproveite esses próximos dias aí, que eu acredito que a procura não esteja tão intensa ainda. Porque a partir do final de semana, que a temperatura começa a subir de novo, a procura por técnicos, ela voltará a ser elevada. Se bem que muita gente correu atrás, né? Na primeira onda de calor aí, o pessoal trabalhava, se deixasse, 24 horas, porque a procura foi intensa. E muita gente limpou, higienizou, arrumou, aquela coisa toda. Mas ainda tem gente que precisa estar fazendo algumas melhorias e precisa estar fazendo algumas limpezas, higienizações, enfim. Então, aproveite aí, porque com o calor estabelecido, a procura por esses profissionais aumenta significativamente. Então, de qualquer maneira, a previsão segue apontando essa onda de calor e a gente segue acompanhando diariamente e informando você. Temperatura agora em Três Lagoas na casa dos 23 graus, umidade em 64%. Tempo bom, né? Um belo céu azul aqui para os lados de Três Lagoas. Campo Grande com 27 graus, umidade em 39%. Bonito com 26, umidade em 54%. E Corumbá com 31, umidade em 29%. Outra questão da umidade, tá? Ontem a umidade em Três Lagoas chegou a mínima de 28%, em 64%, até que tá relativamente boa. Mas Campo Grande ontem teve uma umidade baixíssima. Ontem em Campo Grande, segundo as informações, ficou em torno de 11%, né? 11% com a umidade relativa do ar lá em Campo Grande. Então a gente já tem umidade baixa nesse momento por lá, onde temos 39%, hoje vai ser um dia de umidade baixa lá na capital. Corumbá também registrando 29%. Então, um dia de baixíssima umidade. O sistema de alta pressão, normalmente, quando acontece isso, ele seca tudo, dependendo de algumas regiões aqui, onde ele fica mais próximo. A tendência é secar geral, seca mesmo, tá? Seca tudo, até a umidade. Tanto que não tem nuvens no céu, né? Tá com céu azul, não se forma nuvens. A gente tem um bloqueio muito bem estabelecido e não deixa a formação nem de nuvens. Então, a gente tem essa umidade baixa, como Campo Grande registrou, como Corumbá registra agora, e a tendência é baixar mais ao longo do dia. Até Três Lagoas, né? A gente deve ter aí umidades em torno dos seus 20 alguma coisa %. E o Instituto Nacional de Meteorologia provavelmente vai emitir alerta, né? Provavelmente hoje emite alerta. Ontem eu não reparei se ele emitiu alerta, mas provavelmente hoje ele deve emitir alerta de baixa umidade relativa do ar, né? Com toda certeza. Mas é isso, a gente continua de olho no tempo e atualiza as informações para você. São 7 horas e 17 minutos, vamos falar da campanha promovida pela administração, onde o mutirão da limpeza que foi restabelecido, começou lá na Vila Piloto e agora ele segue até o dia 13 de novembro em mais um bairro, atendendo os moradores do bairro Vila Alegre. Então as caçambas estão disponibilizadas
devidamente identificadas para auxiliar os munícipes com o descarte correto de materiais e resíduos que possam virar criadouros propícios à proliferação do Aedes aegypti. Dengue, chikungunya, o flebótomo, que é o mosquito da leishmaniose, escorpiões, além do mutirão que tem parceria com a Secretaria de Infraestrutura, que visa exterminar criadouros de vetores de doenças relacionadas a arboviroses, leishmaniose e escorpiões. Para isso, o município disponibiliza um local apropriado, caçambas, para o descarte de todos os locais que possam acumular água, garrafas, pneus, latas, vasos, lonas, eletrodomésticos e também materiais orgânicos que podem entrar em decomposição, folhas, galhos e madeira podre, e que sirvam de abrigo até para escorpiões, né, como telhas, tijolos e outros entulhos. As caçambas estão disponíveis na Rua Benedito Soares da Mota, Rua dos Maçons, Rua Evaristo de Almeida, Rua Michel Tomé, Avenida João Tomes, Rua Domingos Imoli, Rua Wilson Carvalho Viana, Rua Lour Pimenta de Queiroz, Rua Manuel Ferreira da Rocha, Arraildo de Oliveira Gomes, Augusto Correia da Costa, Bernardino Rodrigues Montalvão, Rua dos Astros, Alaor Garcia Pereira, Manuel Custódio de Queiroz e Josino da Cunha Viana. Lembrando que essas ruas nos trechos que compreendem a Vila Alegre. Tem muita rua aqui que passa por alguns bairros, né? Então, vou dizer que essas ruas, mais que compreendem ao bairro Vila Alegre. Lá estarão as caçambas disponibilizadas para os moradores realizarem o descarte. Galhada de poda recente não pode, tá? Eu vou aproveitar e vou podar minha árvore para mim aproveitar a caçamba. Não pode. Não dá. E você pode descartar outras coisas. Agora, se for uma galhada que você cortou há um mês, há 45 dias atrás, na sua casa, e enfiou lá no quintal porque não tinha como descartar, e tá lá, já seco, essa ok, essa você pode. Pega ela e coloca na caçamba, não tem problema nenhum, tá? Agora, poda recente não pode, então evite, porque se for flagrado, se for identificado, pode sobrar alguma coisa aí pro autor, para essa pessoa, tá certo? Agora são 7 horas e 20 minutos. Ontem, as fronteiras sul-mato-grossenses já recebem o reforço das Forças Armadas através da garantia da lei e da ordem, aprovado pelo presidente Lula no último dia 1º, ocupando as principais rodovias que ligam o estado à Bolívia e ao Paraguai. O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, fez questão de afirmar em coletiva ontem que a popular GLO já está funcionando no estado com a presença do Exército Brasileiro, Marinha e Aeronáutica. As Forças Armadas, de uma maneira geral, as nossas forças de segurança pública totalmente integradas, e isso é muito positivo. A gente já vinha com a inteligência na segurança pública e da integração funcionando muito bem. Riedel comentou que é preciso tirar do imaginário popular que segurança pública sul-mato-grossense será realizada apenas por forças estaduais ou mesmo federais, nos casos da Polícia Federal e da PRF. Essa capacidade de integração ajuda muito. E o ministro, ao decretar essa GLO lá no Rio e São Paulo e reforçar toda essa estrutura de fronteira, eu não tenho dúvida que ajuda muito. E o Estado só sai fortalecido. Esse processo conclui o governador. E aí, inicialmente, os militares estão autorizados a atuarem entre as datas de 6 de novembro a 3 de março do ano que vem. Um total de 179 dias e aproximadamente 6 meses de serviço. Conforme o decreto de convocação das Forças Armadas para o combate ao crime organizado, serão empregados 3.700 militares, 1.100 da Marinha, 600 da Aeronáutica e 2.000 do Exército, nos 2.300 quilômetros de fronteira. Isso só aqui no estado, viu? O ministro da Justiça, Flávio Dino, esclareceu durante a divulgação que durante meses foi debatido com especialistas o que seria a melhor solução para o combate ao crime organizado, mirando eixos logísticos e financeiros dessas organizações. Eu garanto a vocês que os melhores especialistas do Brasil foram ouvidos, que são policiais e membros das Forças Armadas, afirmou Dino. Então, é isso, né? O trabalho começou ontem e o resultado disso a gente vai ter, não sei se mensalmente vai ser divulgado, né? Durante algum período, mas é um trabalho importante, porque são muitos quilômetros de fronteira e que normalmente o vai e vem acontece sem muito problema. E agora, com os militares na fronteira, a tendência é, pelo menos o crime organizado, pensar um pouquinho antes de querer atravessar a droga de Paraguai e de Bolívia para o território nacional, né? Eles vão ter que pensar um pouco para ver como é que eles vão agir.
Antes não, era aberto, entrava, saía, né? E aí tem não só as estradas principais de asfalto, mas tem as vicinais de terra que também fazem essa ligação e que podem ser utilizadas. E claro, eles sabem, que a gente que está aqui não conhece, sabe, imagina, né, quem é da área e quem estudou tudo isso. Então eles têm noção de que eles vão procurar outras rotas alternativas para tentar atravessar essa droga do Paraguai e da Bolívia para dentro do território nacional. Até a Marinha também está inclusa, né, a Aeronáutica. Então, um trabalho completo. Vamos ver os resultados disso, se virão e de que maneira virão. 7h23, intervalo no ar e daqui a pouco a gente está de volta com novas informações nessa manhã de terça-feira. Fique por aí, voltamos já. Estamos apresentando Difusora Notícias. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria Sete Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria Sete Farma. Ligue 67-3524-0730 e o WhatsApp 679-9185-5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. Bigcom Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na Bigcom tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. Bigcom, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524-6000. WhatsApp Bigcom 99190-4362. Bigcom, aqui seu imóvel acontece. Lotéricas Caminho da Sorte 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 67984718438 e 67984718441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Você sabia que o Hospital Veterinário atende 24 horas por dia? O Hospital Veterinário CRC Vet conta com uma grande equipe de profissionais qualificados, prontos para atender seu filho de 4 patas 24 horas por dia. Tem consulta, testes rápidos, ultrassom, raio-x digital, exames laboratoriais, vacinas, pet shop, alimentação natural, cirurgias em geral e internação monitorada 24 horas. Localizado à Rua Paranaíba 57 no centro, com fones 3522-4367 e 99715-3390. Genildos Bar e Espetos, o lugar certo para sua refeição com os melhores pratos, no almoço e no jantar, para toda a família, além do churrasco mais apreciado de nossa cidade. Genildos Bar e Espetos, atendendo na Rua Bernardino Rodrigues Montalvão, 103, no bairro da Lapa. Fones 3522-1919 e Zap 6799162-1493. Estamos apresentando Difusora Notícias. 7h27, 7h27. Obrigado pela companhia, pela audiência nessa manhã de terça-feira, dia 7 de novembro. A gente segue por aqui ao vivo. Lembrando você que o nosso Difusora Notícias e também o Tribuna Livre, eles estão além de você poder conferir depois no nosso YouTube, Difusora Três Lagoas. Você também confere os nossos vídeos no nosso site, tá?
eles estão disponibilizados no nosso site difusoratranslagoas.com.br. Você acessa, rola para baixo que lá você vai conferir o Difusora Notícias do dia correspondente, tá? Daqui a pouquinho, portanto, o Difusora Notícias de hoje, dia 7 de novembro, vai estar disponibilizado no nosso site, no nosso difusoratranslagoas.com.br, na íntegra, para você conferir. E o Tribuna Livre de ontem está disponibilizado e de hoje vai estar disponibilizado logo mais à tarde, tá certo? É isso, integração total das nossas plataformas. Agora são 7h28. A Prefeitura de Três Lagoas informa que os setores que atendem ao público no Paço Municipal, no centro da cidade, estarão com atendimento suspenso a partir... Aliás, desde ontem à tarde, na verdade, né? Devido a problemas elétricos. A Electro, concessionária responsável pela rede, bem como a empresa responsável pela recente reforma do prédio, já foram acionados para verificar o que ocorreu. Desse modo, a administração municipal pede desculpas pelo transtorno e informa que os procedimentos no prédio estão suspensos até o fim dos reparos. Lembrando que no local funciona o gabinete do prefeito, a Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle e o Departamento de Tributação e Setor de Licitação. Mas não é muito difícil entender por que deu pane na rede elétrica, né? Segundo informações aí que passaram pra gente, tem 2 aparelhos de ar-condicionado de 55 mil BTUs lá dentro. E aí você já imagina, né? A rede tem que estar daquele jeito, tem que estar preparada para isso. Fora os outros aparelhos de ar-condicionado espalhados em salas, espalhados em outros setores lá, que eu não sei quantos são, né? Mas que não deve ser pouco. E aí você imagina a sobrecarga elétrica que dá. Então, obviamente, eles vão ter que melhorar essa questão elétrica lá do Paço Municipal para garantir tranquilidade para todo mundo, para garantir que não tenha problemas, para que se utilize toda essa quantidade de aparelhos de ar-condicionado tranquilamente, que não haja sobrecarga na rede e que tudo possa funcionar plenamente, né? Então, é por isso que estará suspenso por esse período para poder rever toda essa questão, né? Vamos aguardar, portanto, novas informações. Agora são 7h30. Bom, por falar em questões envolvendo energia, tal, e ligada a outras questões, vamos trazer informações a respeito do incêndio que aconteceu ali na Clodoaldo Garcia, na empresa Só Portas, e que, infelizmente, em torno de 25 veículos foram queimados. Ontem a perícia fez o trabalho durante o dia, tentando identificar as causas, né? Tentando entender o que aconteceu para que essa combustão acontecesse, aonde, né, aconteceu, qual foi o motivo. Então, eles estiveram por lá ontem, fizeram esse trabalho. Eu reparei que existem câmeras. Eles mesmos têm câmeras de segurança lá dentro da empresa. Na parte externa a gente consegue reparar as câmeras. Não sei se essas câmeras gravam e se de repente ficam na nuvem. Não sei se de repente fica dentro de uma sala e conseguiu salvar alguma coisa. Não sei. Se fica na nuvem, né? Se é gravado em HD e se HD queimou, não tem o que fazer. Se vai para o celular de alguém e de repente consegue gravar as imagens, também pode auxiliar, né? Isso é só a perícia que vai conseguir determinar. Os vizinhos, pelo que eu percebi, também têm câmeras de segurança. Eu não sei se pela Clodoaldo Garcia, sim. Eu não sei se pela rua paralela ali se tem imagens. Se tiver imagens também, já ajuda a pelo menos a perícia entender que foi interno, não foi externo, não foi criminal, não foi nada feito de fora da rua para dentro. Eu acho que essa é a grande questão que está pegando, né? Entender essa mecânica desse incêndio. Se foi provocado, as imagens das câmeras de segurança, se porventura forem completas, elas vão registrar. Falei, não, teve alguém que foi lá e quebrou um vidro, jogou um coquetel molotov, enfim. Eles vão conseguir determinar o que foi. Se tiver as imagens e não tiver nada e o incêndio lá dentro começou, de repente, como é porta de vidro e pela claridade do incêndio, né?
eles vão, de repente, conseguir identificar qual canto foi. Se foi da esquerda, da direita, do meio, de cima, de baixo, onde foi. Então, se eles verem um foco começando, eles vão poder determinar com as pessoas que trabalham lá dentro, mas o que estava ali naquele determinado local? Ah, um aparelho tal. Ah, era um veículo tal. Ah, era isso, era aquilo. Eles vão poder determinar, vão poder chegar até o início dessa combustão. O que ocasionou, né? Então, a câmera de segurança é muito importante nesse quesito. Se tiver tudo ok e eles conseguirem essas imagens, acho que essa semana mesmo eles matam a charada, né? Mas se não, aí vai ser bem complicado eles conseguirem identificar, até porque as chamas consumiram quase tudo, né? Quase tudo. Inclusive na parte do fundo, até os climatizadores de ar, aqueles grandes, né? Que ficam do lado externo, queimaram 90%. Tá lá só um pedaço. Então as imagens que correram toda a cidade, todo o estado e o Brasil das chamas consumindo o local realmente são impressionantes. E esse quebra-cabeça, a gente espera que pelo menos a perícia consiga identificar, né? Consiga entender a mecânica desse fogo, como é que começou, onde foi a combustão inicial e assim por diante, para que não fiquem perguntas sem respostas, né? Bom, a gente conversou com o Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros. Eu acho legal a gente trazer essa informação, porque ele traz alguns detalhes importantes a respeito de tudo o que aconteceu. Vamos conferir a informação, agora são 7h34. Olá, Gisele, a gente está aqui no 5º Grupamento de Bombeiros Militar para conversar com o Tenente Cândido, para falar a respeito de uma ocorrência que aconteceu no começo da madrugada de domingo aqui em Três Lagoas. Uma grande ocorrência, um incêndio de grandes proporções que infelizmente consumiu toda uma loja na Clodoaldo Garcia. Tenente, vocês chegaram, ligações e um grande incêndio aconteceu. Infelizmente, veículos queimados, não tivemos, graças a Deus, vítimas, mas é um prejuízo muito grande, né? Bom dia. Sim, no início da madrugada de domingo, né, a gente foi acionado via 193 para comparecer ali na Avenida Clodoaldo Garcia, que tinha uma oficina mecânica pegando fogo, né? Todas as equipes foram para o local, no total aí de 4 viaturas, 7 militares, e a gente chegou lá, já estava tomado, né? A oficina já estava toda tomada pelo fogo, vários veículos pegando fogo, e ali a gente pensar, cada veículo com seu tanque de combustível, com seus estofados, com toda a sua carga de incêndio, uma carga de incêndio muito grande, porque era 25 veículos, né? E o pessoal chegando de pronto lá, foram gastos cerca de 50 mil litros d'água. Só para vocês terem uma ideia, nossas viaturas têm em média 7 mil litros, né? A gente teve que fazer várias vezes o abastecimento de água para conseguir conter as chamas, né? E por incrível que pareça, o fogo foi tão intenso, queimaram 25 carros, além de abalo da estrutura. E a intenção das equipes era não deixar passar o incêndio pro vizinho, pro estabelecimento do lado. E a única coisa que dividia mesmo era uma parede, né? E essa parede a gente protegeu para não sofrer danos e não passar o fogo pro vizinho. Tanto que foi interditado ali no momento do rescaldo e assim o vizinho, inclusive, a loja ao lado também está interditada por vocês por conta do perigo ali de desabamento, algo do tipo, né, Tenente? Sim, o fogo, ele colapsa a estrutura, né? Se a gente for analisar assim o concreto, ele recebe uma caloria muito grande e o problema maior é que o ferro dentro do concreto, ele dilata muito mais que o concreto, então ele praticamente, a viga fica solta, né? Então a gente sabe que não aguenta e pode a qualquer momento sim ceder e a gente ter aí o colapso da estrutura vindo ao chão. Bom, em relação à nota que vocês emitiram, consta lá que o local não tinha vistoria do Corpo de Bombeiros. Qual o problema disso em relação a esse incêndio e qual que é a importância das lojas, dos estabelecimentos em geral, ter a sua vistoria em dia por vocês, pelo bombeiro, para evitar esse tipo de situação, Tenente?
Quando uma empresa, um estabelecimento vem até nós para se certificar, é uma série de exigências que ele tem que cumprir, né? Por exemplo, no caso de garagens, tem nas normas técnicas lá a questão de todo o enquadramento do que ele deve ter até 900 metros quadrados, né? Porque aí depois de 900 metros quadrados a gente tem uma exigência bem maior. Então, no caso, a gente pede, por exemplo, no caso aí de uma edificação, vamos solicitar para ele a questão de uma RT das instalações elétricas. A gente vai se cercar que ele tem extintor, que ele tenha isso, que ele tenha vários preventivos de segurança. E no caso lá, ele não tinha essa questão da certificação nossa. Então a gente, literalmente, ele foi autuado, né, a apresentar esse certificado, porque ele não tinha na hora, então a gente dá um prazo para ele apresentar às vezes ele pode ter e a gente no momento não viu, ou queimou, né? Então ele teve aqui agora de manhã no quartel, já sentou com o chefe da seção e já está dando entrada aí nos procedimentos a serem seguidos agora pós-incêndio. Até porque ali funcionava também como mecânica, né? Então os laudos sendo emitidos pelas autoridades competentes, também precisa estar tudo em dia. Até pela questão de um espaço não ser tão grande, com 25 veículos lá dentro, né, tenente? É algo realmente que, pela legislação, né, vigente, talvez ele pudesse até mesmo estar irregular nessa questão, né? Então, isso aí a gente vai ter que analisar, porque lá a gente não sabe a metragem do terreno, né, da edificação. Então a gente precisa ver isso aí, né? Isso aí quem vai analisar é a perícia da Polícia Civil, que vai fazer até a causa do incêndio, que para a gente é desconhecida, né? Eles vão apurar tudo certinho e aí vão determinar essa questão da irregularidade ou não. Bom, tenente, faz tempo que a gente não tem uma ocorrência desse tamanho, desse porte aqui na cidade de Três Lagoas. Eu, pelo menos, não me recordo em estabelecimentos comerciais esse tipo de incêndio. Mostra que precisa estar todo mundo preparado, que essa situação pode acontecer mais cedo ou mais tarde e vocês estão sempre preparados para, se forem solicitados, estarem atendendo da maneira mais rápida possível, né? Nós aqui no 5º Grupamento, a gente tem uma tropa que treina, né? A gente treina muito, a gente sabe que a hora de errar é na hora do treino, para não errar na hora da ocorrência, né? Então, os incêndios é o nosso primeiro motivo de existir, né? Então, a gente sabe que nos incêndios a gente tem todo o equipamento necessário para combater e fazer o combate com segurança, com equipamento de proteção individual, equipamento de proteção respiratória, para a gente poder enfrentar essas questões, né? E faz tempo sim, Henrique, faz tempo que a gente não tem um incêndio assim de grandes proporções, mas a gente sabe que enquanto a gente tem aí as grandes indústrias, as indústrias de médio porte e o comércio em geral, a gente sabe que sempre vai ter e a gente tem que estar preparado para atender na hora que tiver. Obrigado, tenente. Opa, é uma satisfação falar com vocês aí da Difusora e estamos sempre à disposição. Com imagens de Josias Martins, Henrique Ferian para a Difusora FM. 7h41. É isso, né? Agora é entender a mecânica de tudo, né? Como é que esse fogo surgiu, se foi criminoso ou se foi uma combustão por conta de uma falha, né, em algum equipamento que porventura pudesse estar ligado, né, um curto-circuito, enfim. Não dá para a gente saber ainda, é só a perícia que vai determinar. Pode ser rapidamente ou pode ser que demore, mas a gente espera que essas perguntas tenham resposta. 7h42. Bom, a gente falou agora há pouco do Paço Municipal que estava suspenso o atendimento por conta de falha na rede elétrica, mas a Prefeitura informa que eles conseguiram ontem à tarde, no final da tarde, eles conseguiram realizar os reparos da pane elétrica que aconteceu, e aí a concessionária responsável, a empresa responsável pela recente reforma do prédio, foram acionados e conseguiram resolver o problema ontem, tá? No final do dia, no começo da noite. E aí os atendimentos voltam ao normal nessa manhã de terça-feira. Então, se você tem necessidade de ir no gabinete do prefeito ou na Secretaria de Finanças, Receita e Controle, Departamento de Tributação,
Departamento de Fiscalização para Alvarás e o Departamento de Licitação, saiba que os atendimentos voltaram normalmente por lá. Tá legal? 7h43, vamos pro intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais. Fique aí. Estamos apresentando Difusora Notícias. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria Sete Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria Sete Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. Big Com Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na Big Com tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. Big Com, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524-6000. WhatsApp Big Com 99190-4362. Big Com, aqui seu imóvel acontece. Lotéricas Caminho da Sorte. 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 67 98471 8438 e 67 98471 8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Você sabia que o Hospital Veterinário atende 24 horas por dia? O Hospital Veterinário CRC Vet conta com uma grande equipe de profissionais qualificados, prontos para atender seu filho de 4 patas 24 horas por dia. Tem consulta, testes rápidos, ultrassom, raio-x digital, exames laboratoriais, vacinas, pet shop, alimentação natural, cirurgias em geral e internação monitorada 24 horas. Localizado à Rua Paranaíba 57 no centro, com fones 3522-4367 e 99715-3390. Genildos Bar e Espetos, o lugar certo para sua refeição com os melhores pratos, no almoço e no jantar, para toda a família, além do churrasco mais apreciado de nossa cidade. Genildos Bar e Espetos, atendendo na Rua Bernardino Rodrigues Montalvão, 103, no bairro da Lapa. Fones 3522-1919 e Zap 67 99162 1493. Estamos apresentando Difusora Notícias. 7h46, 7h46, estamos de volta ao vivo por aqui com as informações no seu rádio. Obrigado pela companhia, pela audiência. Até às 8 horas a gente está por aqui informando você. Lembrando que o nosso Difusora Notícias, ele vai estar no nosso site, difusoratranslagoas.com.br, para você poder acompanhar, e o Tribuna Livre também estará por lá, né? O Tribuna Livre de ontem, inclusive, está lá. Se você quiser conferir, você pode acessar o nosso site, difusoratranslagoas.com.br. São 7h47, o governo do estado anunciou a expansão de 38.490 vagas na rede estadual de ensino para o próximo ano letivo e a ampliação do ensino integral nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. A informação foi confirmada pelo secretário Ayudai na coletiva que apresentou a sistemática para a realização de matrículas ontem em Campo Grande.
A universalização da oferta de ensino em tempo integral era prevista para 2026 em 219 escolas que compõem o sistema. Conforme DAE, a sociedade sul-mato-grossense cada vez mais tem aceitado o ensino integral e nós conseguimos adiantar essa grande expectativa de oferecer ensino em todos os municípios. No total, 205.460 vagas são ofertadas em 2024, aumento de 18.428 em relação aos 187.032 estudantes matriculados em 2023. Para atender a demanda, cerca de 2.000 servidores passaram por capacitação. Queremos oportunizar a educação para ricos, pobres, indígenas, brancos e negros. Queremos que nossos meninos e meninas tenham uma educação de qualidade. O vazio social não é somente na renda, mas também na inclusão digital, disse o vice-governador José Carlos Barbosa. Conforme foi noticiado, o período de pré-matrícula começa hoje, terça-feira, dia 7. O prazo segue até 4 de janeiro de 2024 e é válido para os estudantes que desejam fazer a confirmação da permanência nas unidades escolares estaduais e também para aqueles que desejam ingressar na rede estadual. Já a divulgação da lista de designação das escolas está prevista para o dia 7 de janeiro. E, por fim, as aulas serão retomadas na segunda semana de fevereiro. Em caso de dúvidas, a Secretaria Estadual disponibiliza o telefone da Central de Matrículas, que é o 0800 647 0028. Ainda falando de escolas, né, da rede estadual, eles ampliaram o número de vagas e também a rede estadual abrindo esse número de vagas, 25.421 vagas para o ensino fundamental, parcial e integral para o ano letivo de 2024. Tem o objetivo de desafogar os municípios que têm déficit de vagas na educação nos anos iniciais, para que os administradores possam focar na educação infantil, né? E em coletiva que a gente citou, o secretário disse que as prefeituras têm dificuldade em atender a educação infantil, principalmente de 0 a 4 anos. O Estado entendeu essa necessidade e buscou formas de atenuar esse problema que as prefeituras vêm enfrentando, oferecendo vagas de 1º ao 5º ano. O Estado deve focar nos anos finais do fundamental e no ensino médio, mas para agora o governo entendeu a necessidade de contribuir com as prefeituras para que elas possam abrir vagas na educação infantil. Dessa forma, a rede estadual passará a oferecer novamente o ensino dos primeiros anos do ensino fundamental, assumindo turmas que deveriam ser da rede municipal. Das vagas de ensino fundamental, 9.104 serão para ensino parcial e 16.317 para o integral, que é o foco do governo. Essa é a grande dificuldade dos municípios. O município não tem culpa. Imagina a dificuldade se o município não consegue colocar todas as crianças pequenas dentro da escola, diz o secretário. Então, mas isso é estudado, né? Isso é estudado de município para município. Tem município que é tranquilo, tem município que tem dificuldade. E aí, os que têm dificuldade, o Estado entra para estar colaborando. São 7 horas mais 50 minutos. O governo federal adiou para o dia 11 de novembro, aliás, dia 11 de janeiro do ano que vem, a data limite para que os estados se adequem e passem a emitir a nova Carteira de Identidade Nacional, documento que gradualmente substituirá o RG. Estipulado inicialmente para 6 de março, a data limite havia sido postergada para ontem, dia 6 de novembro. Antes do último adiamento, os estados da federação solicitaram mais tempo para poderem se adequar ao novo documento. Segundo a SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados, mais de 2 milhões de brasileiros espalhados por 12 estados já possuem a SIM, que foi implantado em 2022 inicialmente nos estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná, Goiás, Acre, Piauí e Pernambuco. Em 2023, foi a vez do Amazonas, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Santa Catarina. A mais recente adesão foi de Alagoas, no último dia 23 de outubro. O novo documento tem o CPF como principal número e segue um padrão único, que promete acabar com a duplicidade na identificação do cidadão, além de reduzir o número de fraudes e unificar outros documentos. A tecnologia desenvolvida pela SERPRO para o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos usa um blockchain na comunicação de dados, além de um QR Code, na qual podem ser agregados vários tipos de informação. Segundo a SERPRO, com o SIM, que possui o mesmo número do CPF, o cidadão poderá ter acesso aos seus prontuários no SUS, benefícios como Bolsa Família, registros no INSS, além de informações fiscais, tributárias ligadas ao exercício de obrigações políticas como alistamento eleitoral e o voto.
Muitas das crianças brasileiras também podem possuir a carteira, já que desde 2017 é obrigatória a inclusão do CPF nas certidões de nascimento. Para emitir o SIM, o cidadão deve comparecer a um órgão do Instituto de Identificação, portando a certidão de nascimento ou de casamento e um documento com o número de CPF regularizado. Cada estado está definindo como será feito o atendimento. No Rio de Janeiro, por exemplo, a emissão está sendo feita apenas para menores de idade. E em São Paulo terá início com filhos de policiais. A unidade federativa com mais SIMs é Santa Catarina, com cerca de 400 mil documentos. A carteira de identificação nacional possui um prazo de validade que varia conforme a faixa etária. 5 anos para crianças de 0 a 12 anos incompletos, 10 anos para pessoas com idade entre 12 e 60 anos incompletos e indeterminada para aqueles que têm mais de 60 anos. Após o órgão de identificação civil emitir o documento físico, é possível obter a versão digital do SIM direto no celular. Para isso, basta adicionar a carteira do aplicativo GovBR no ambiente Carteira de Documentos. A carteira de identidade nacional, que usa a tecnologia blockchain para sincronizar dados com a Receita Federal, a mesma responsável por criar o Bitcoin e outras criptomoedas, garante a chamada imutabilidade dos dados e, assim, no compartilhamento das informações entre a Receita e os órgãos de identificação civil. É praticamente impossível alterar ou falsificar as informações registradas, conforme explicou a Serpro. E o QR, ele garante a autenticidade da própria carteira de identidade nacional, seja em sua versão eletrônica, de papel ou policarbonato. A criptografia presente no código permite que diversas informações venham a ser associadas assim e possam ser ligadas ou lidas por qualquer pessoa para a qual o documento tenha sido apresentado, finalizou o Serpro por meio de nota. Então, tá aí, né? Mato Grosso do Sul não está incluso nesses estados, como você pôde perceber. Provavelmente um dos estados que solicitou aí o adiamento e que ficou para janeiro de 2024, e aí sim para eles conseguirem se organizar nesse final de ano para começarem. Se bem que aqui no Mato Grosso do Sul a coisa é difícil, viu? Para você conseguir uma cópia do RG, né? Uma segunda via do seu RG ou a primeira via do RG, do seu filho, de sua filha, é uma luta danada. Tem que entrar no site, tem que ver se tem agendamento, aquela coisa toda, né? É sempre complexo. Sempre foi, aliás, complexo a emissão do RG aqui no Mato Grosso do Sul. É um desespero, principalmente aqueles que precisam de segunda via e que tem algum compromisso, tem uma viagem, tem alguma coisa que tem que ter agilidade. Esquece, porque vai passar raiva. Vai passar raiva. Então é isso que o governo do estado precisa melhorar. E, aliás, não é de hoje não, viu? É de já há muito tempo que é esse sistema que não funciona. Antes era lá no primeiro DP, aí mudaram para um sistema, agora é ali na unidade do ERP, na Capitão Lito Mancini, que é feito esse processo, mas você só pode ir mediante o agendamento que é no site da Sejusp, para emissão de RG. Ali você consegue os caminhos para você conseguir o agendamento. Então você precisa agendar no site da Sejusp, na carteira de identidade. Você entra no site que eles indicam, verifica o município, né, que você vai selecionar, né, e aí a partir disso você vai ver se é a primeira emissão, se é a segunda emissão. E mais do que isso, né? Mais do que isso, você precisa ver se existe a possibilidade de agendamento. Eu consultando agora, você tem agendamento para o final do mês, entre o dia 29 e o dia 30, para emissão. É os únicos dias, se você olhar hoje, tá? Entrando agora, por exemplo, você só tem a quarta-feira, dia 29, e a quinta-feira, dia 30, para agendamento. E aí você seleciona o horário e agenda. Você deixar... Hoje é dia 7, tá? Se você for amanhã ou depois, provavelmente você não tem mais agendamento em novembro. Aí é só no começo do mês de dezembro que eles abrem a agenda do mês. E dezembro tem festas, e como para tudo lá em torno do dia 20 alguma coisa, aí já viu, né? Aí já viu. Provavelmente para dia 22, né? 22 é sexta-feira de dezembro. Mas enfim... Esse é o caminho para você conseguir seu RG. Como vai mudar o padrão, muita gente está deixando para o ano que vem, quando de fato começar a emissão do novo RG, até porque você pediu a segunda via do seu RG para vir o mesmo RG, para depois ter que trocar lá na frente, de repente, depois estiver funcionando
o governo de repente obriga, né, as pessoas a se organizarem e os estados se organizarem para receberem as pessoas para troca de RG, aí vai ser aquela correria danada. Mas enfim, vamos por partes, né? 7h57, uma última notícia, que Mato Grosso do Sul é um dos estados com produções expressivas de bovinos e está entre os mais fortes do país, tanto na pecuária quanto na agricultura. Não é novidade, mas agora os dados do censo do IBGE oficializa a condição. A quantidade de animais ultrapassa em 21,4 vezes o número de pessoas. O cálculo é resultado da comparação de suínos, bovinos, galinhas, codornas, cabras e ovelhas. 58 milhões, com o número de habitantes de 2,7 milhões registrados em 2022. Segundo o último censo pecuário, a maior produção local continua sendo de bovinos. Ao todo são 18 milhões de cabeças de gado, 16 milhões de porcos e 34 milhões de galinhas. O município que se destaca na produção de gado é Corumbá, com 1.981.000, que equivale a aproximadamente 20 vezes mais que o número de pessoas da cidade. 96 mil, segundo a lista, estão Ribas do Rio Pardo, com 837 mil cabeças, e Aquidauana, com rebanho de 797 mil bovinos. Já quanto à produção de galinhas, quem aparece como líder do ranking de produção é Sidrolândia, com 7 milhões de animais, ou seja, 154 vezes mais animais que pessoas, já que o município tem 47 mil habitantes. Dourados está em segundo lugar com 4 milhões e Itaquiraí com 3 milhões de galinhas. Quanto aos suínos, a cidade com maior produção é Glória de Dourados, com 246 mil, seguido de Dourados, com 210 mil, e São Gabriel do Oeste, com 179 mil. No país, são 224 milhões de bovinos e 1 bilhão de galinhas, ou seja, no Brasil, há 9 vezes mais gado e galinha do que gente, de acordo com o levantamento. A produção é de 8 milhões e 400 mil de carne bovina e 14 milhões de frango. Apesar de o rebanho ser mais expressivo, o consumo de frango é maior pela população. São 9,7 milhões de galinhas consumidas inteiramente no país e 4 milhões e 700 mil exportadas, contra 5 milhões e meio de gado consumido e 3 milhões exportados. O tempo de abate dos animais são de 3 anos para o gado e 45 dias para as galinhas. Números interessantes, né? Que a gente passou para você. São 7h59 para a gente fechar o nosso Difusora Notícias de hoje, mas antes de terminarmos, vamos com oportunidades de emprego que a Evoluir RH tem para você para essa terça-feira. Bom, para você que procura oportunidades, assistente de compras para atuação em comunicação visual, auxiliar de cozinha para atuação em churrascaria, auxiliar de produção para atuação em gelateria, cozinheira para atuação em restaurante, faxineira para atuação em condomínio, gerente para atuação em produtos automotivos, motorista carreteiro para atuação em transportadora, recepcionista noturno para atuação em hotel, pizzaiolo para atuar em pizzaria e vendedor ou vendedora para atuação em ótica. Quem quiser saber mais, liga lá, 984629442 ou vá até Evoluir, que fica ali na Paranaíba, quase esquina com a Felinto Miller. Final de ano chegando, oportunidades e muito mais na Evoluir RH você tem diariamente. 8 horas, obrigado pela companhia, pela audiência. Em nome da Farmácia e Drogaria 7 Farma, Big Com, materiais de construção, Lotéricas Caminho da Sorte 1 e 2, RC-VET Hospital Veterinário e Gerildos Bar e Espetos. A gente fica por aqui, mas amanhã às 7 a gente volta. Na sequência vem aí Marcos Amaral e o de Casa, e às 11, Gisele Mendes e o Tribuna Livre. Um ótimo dia para você e um grande abraço. Até mais.